Nível devocional, nível pastoral e nível acadêmico. O que eu quero apresentar para vocês? Todos os alunos dos cursos de teologia normalmente enfrentam algumas dificuldades quando ele começa a estudar no seminário, e aí ele tem que lidar com a leitura da Bíblia, com o ensino da Bíblia na sua igreja e com a sua própria relação com o texto bíblico. Então, nesse material literário que eu passei para vocês, via Zap, tem lá isso escrito, lá vocês podem dar uma lida com mais cuidado, mais tempo. Mas para tentar resolver esse problema, esse dilema sobre como que eu vou lidar agora com a Bíblia, eu estudando teologia, uma coisa tem que ficar clara. A partir do momento que você começa a estudar teologia, a sua postura não é mais a mesma postura de um leitor comum do texto da Bíblia. Por quê? Porque você vai se dirigir ao texto sempre com proposições. E elas podem ser diferentes de um momento para o outro. Por exemplo, se eu aqui, como um professor de vocês, peço para vocês fazerem uma análise do texto bíblico, a investida de vocês sobre o texto bíblico não vai ser a mesma de uma outra pessoa que vai estar lá na igreja e o seu líder lá, o pastor ou o seu ministro, chega lá e faz uma análise, uma reflexão sobre esse texto da Bíblia. É diferente. Ele vai fazer uma análise muito mais pessoal do texto que vocês. Porque aqui, a partir do momento que você passa por uma metodologia de conhecimento e de desenvolvimento sobre o texto da Bíblia, você vai fazer uma leitura com métodos e critérios completamente diferentes daquele que está lá. Mas você também é um religioso. Você também pertence a uma comunidade religiosa. Pertencendo a uma comunidade religiosa, você também tem o seu lado pessoal quando você trata da Bíblia. A grande diferença entre você e o outro é que você vai ter que ser capaz de separar o momento em que eu estarei lendo a Bíblia para mim, o momento em que eu vou estar lendo a Bíblia para o outro e o momento em que eu vou estar lendo a Bíblia para fazer uma análise crítica, que é a postura normalmente de um leitor acadêmico. Existem ciências e métodos que te facilitam separar uma coisa da outra. Dentre elas, a exegese e a hermenêutica. E aí nós vamos explicar como é que elas vão auxiliar vocês na medida em que vocês vão desenvolvendo reflexões e estudos sobre a Bíblia ou fazendo análise do texto bíblico. Primeiro lado, essa leitura, primeira leitura, esse primeiro nível aqui, que é o nível devocional, todos os cristãos ou todos os religiosos fazem uma leitura pessoal do texto. Como é que essa leitura, que leitura é essa? Porque quando você vai lá ler o texto bíblico, está procurando uma mensagem para você. Você está angustiado, você está com algum problema, e aí de repente você resolve pegar o texto bíblico. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para ver se eu encontro aqui um texto que me dá uma certa garantia, me dê um certo alívio, me dê algum tipo de esperança para você, naquele momento que está passando por aquele problema. Você, como religioso, vai pegar esse texto e ler. Ou vai fazer uma oração antes, ou vai fazer uma oração depois que vai ler o texto. Que é uma postura estritamente prática da leitura, prática religiosa da leitura do texto bíblico. Que é uma leitura que todos os religiosos, que todos os crentes da igreja de vocês ou de outras igrejas fazem. Que não tem uma proposição além
de usar esse texto para sua aplicação pessoal. Olha, depois que você terminar o curso de teologia, você não deve abandonar isso. Você não deve abandonar em hipótese alguma. Eu já estou mais de 20 anos lidando com curso superior de teologia. Há mais de 25 anos lidando com ensino secular, em faculdade ou em escolas comuns. Eu nunca deixei de fazer essa leitura. Nunca deixei de fazer. Porque é uma coisa que envolve muito a minha relação pessoal com Deus. Mas tem que ficar claro que essa leitura é minha. A leitura que eu faço para mim não é a leitura que eu faço para o outro. É a minha experiência religiosa. É a minha relação pessoal com Deus. A experiência religiosa. O que me levou? O que me levou a converter-se ao Evangelho, ao cristianismo? Qual foi a coisa que moveu minha vida para lá? É essa experiência religiosa que eu tenho que move minha vida na direção do texto bíblico. E todas as vezes que eu vou ler, normalmente é a partir dessa experiência que eu vou usar esse texto para uma aplicação pessoal. Então não é a experiência do outro também. O testemunho do outro é legal, mas é importante para o outro. Mas não necessariamente para mim. Porque a vida e a condição social dele, cultural, pode não ser a mesma que a minha. Imagine aqui, Deus ele fala com as pessoas de maneira completamente diferente e usa normalmente essas culturas diversificadas para falar com as pessoas, porque Deus não fala, não pode ou não deveria falar, pelo menos nesse sentido de que seria compreendido por alguém que Deus falasse com ele diferente daquilo que ele entende dentro da sua forma de vida, sua maneira de vida. Fica difícil compreender. Se Deus quer falar comigo, normalmente Ele vai usar elementos da minha vida, para que eu compreenda a fala, a mensagem, ou a apresentação dele, ou a manifestação dele para mim. Então, pode ser que pessoas devocionalmente tenham posturas diferentes com relação ao texto bíblico que você. Talvez a grande dificuldade para muitas pessoas que saem por aí evangelizando ou pastoreando é compreender isso. Que a manifestação de Deus na vida das pessoas não é do mesmo jeito. Porque para falar com a minha necessidade, eu preciso compreender a minha própria necessidade. Se eu tenho limitações, se eu tenho determinadas carências, é o ambiente que eu vivo que me diz se essa coisa ou outra coisa que vai me faltando. Então é nessa falta das coisas que o divino fala com o ser humano. Na ausência da bondade, na ausência do amor, na ausência da justiça, na ausência da bondade, é que a manifestação divina se faz presente ou não. Mas todas essas coisas, amor, bondade e justiça, podem ter suas variações na prática, lá fora. Então, se ela tem variações na prática, lá fora no mundo, certamente essas variações serão diferentes se comparadas às nossas variações. A maneira como nós vivemos. Parece ser confuso a princípio, mas se nós, de certa forma, tivermos que falar, por exemplo, do pudor, você vai ver, por exemplo, gente na África que não tem uma vestimenta como nós temos aqui. Anda algumas mulheres com os peitos de fora, em alguns índios, por exemplo, tem as índias com os peitos de fora. Nós, do ambiente urbano, nós somos habituados, isso tem
tonalidade de sensualidade para nós. Mas o índio não tem essa tonalidade de sensualidade. Então, a sensualidade, ou até o próprio amor, ou alguma coisa atrelada a isso, será completamente diferente da nossa. Então, são essas variações entre coisas subjetivas como bondade, amor, justiça, paz, que pode alterar ou que pode modificar essa expressão do devocional. Tanto em relação a culturas diferentes como nós, que vivemos em famílias diferentes. Dores, sofrimento, estigmas de gerações antigas, do passado, como é, por exemplo, que a pessoa negra, que tem uma história diferente da nossa, que teve a experiência de seus avós passados, viveram um momento de escravidão, tiveram dificuldades para conseguir ascensão social. Olha, o símbolo de justiça, de bondade, que a gente fala para as pessoas, normalmente, e a gente entende, ou pelo menos quer acreditar que o que eu estou falando, ela está entendendo exatamente do jeito que eu estou falando. Mas será que elas veem e enxergam exatamente como eu estou falando? Então, é a história da vida de cada um que determina como ele compreenderá as coisas. E o devocional é esse pessoal meu. Então, quando eu faço essa leitura, não dá para transferir o devocional. O devocional não se transfere. Você pode até ministrar um devocional, mas transferir não dá. Então, isso precisa ficar claro. Essa leitura devocional, ela é minha. Ela é pessoal. A outra leitura, a leitura no nível pastoral. Aqui ela é um pouco mais complexa. Aqui talvez a gente encontre um grande problema. Por que nós vemos tanta deficiência nas ministrações, nas lideranças? Porque na maioria das vezes essas pessoas, elas fazem essa leitura para fazer esse tipo de trabalho. Faz uma leitura devocional e quer transformá-la em leitura pastoral. Porque a leitura pastoral, ela não é uma leitura para você. É uma leitura para o outro. É muito diferente. E só tem uma maneira de você para o outro. E quem é o outro? Gente, é interessante esse caso, porque você não tem condições de liderar ou pastorear pessoas sem conhecê-las. Você não tem condições de conduzir uma pessoa ao devocional se você não conhece a história dela. É importante, é extremamente fundamental que o líder, o pastor, conheça o mais profundo possível seus liderados, as suas ovelhas, os seus discípulos, seja lá quem for. Por isso que a igreja e as denominações, as lideranças, precisam ter um projeto de inclusão de pessoas na sua igreja. Dentre esse projeto de inclusão das pessoas na igreja, nós temos o devocional. Aliás, devocional não, o discipulado. Para que serve o discipulado? Para o líder conhecer e conseguir, de certa forma, conduzir seu novo discípulo, seu novo membro, seu novo crente, a saber gerenciar sua vida devocional. Então não é uma coisa tão fácil fazer isso aqui. Não é tão simples. Porque se você entrega na responsabilidade de outro o conhecimento do seu discípulo, você não conseguirá pastoreá-lo. E você não conhece seus hábitos, não conhece sua história, suas dificuldades. Como é que eu vou fazer? Pense num trabalho de terapia psicanalítica. Que normalmente o psicanalista ele conduz aquela pessoa que
está com um determinado transtorno, a conhecer a fonte dos seus transtornos, e a partir do conhecimento dessa fonte da origem dos seus transtornos, tentar superar ou resolver ele mesmo esses problemas que estão dentro dele. Pararam para imaginar? Então, quando você introduz uma pessoa ao discipulado, é esse trabalho que você vai tentar fazer, compreender. Quando é que ele, de certa forma, está ouvindo a voz de Deus? Quando é que Deus está falando com ele? Como é que é o processo? Como que a espiritualidade nasce e brota dentro dele? Como que ele identificará que a relação dele com Deus está boa ou está ruim? Quando ele passa por esse processo de discipulado, que ele é conhecido, que ele se dá a conhecer pela sua liderança, a liderança é capaz de trabalhar com ele. Nós precisamos entender que há processos. Assim, por isso que é importante todo pastor, todo líder religioso ser formado em teologia. E eu vou explicar para você por quê. Nem todo teólogo será um pastor. Mas todo pastor precisa e deve ser um teólogo. Nem todo mundo que está aqui estudando, todas as pessoas que fazem teologia se tornarão pastores, ou se tornarão líderes de igreja, ou ministros do evangelho, como alguns preferem dizer. Nem todo mundo. Mas todos os pastores precisam, devem aprender teologia, estudar teologia. Por quê? Quando você faz essa leitura pessoal, ela encerra, ela começa e termina em você. Quando você faz uma leitura pastoral, ela começa em você e termina no outro. Ali tem um processo. Primeiro, passo 1 é compreensão exegética do texto. É preciso ter uma compreensão exegética do texto. Nós vamos falar disso depois na outra etapa lá. Depois, você faz um outro passo. Passo 2, que é um argumento hermenêutico. Um argumento hermenêutico. O que é um argumento hermenêutico? Quando eu faço um trabalho exegético, o trabalho exegético ele é um trabalho acadêmico. Por isso que o líder religioso, o ministro, tem que vir para cá. Porque ele aprende primeiro a lidar com a análise crítica do texto. Depois de compreendido os elementos críticos do texto, as bases literárias do texto, é que ele poderá trazer esse texto para uma possibilidade prática. Olha, por exemplo, você vai ver no texto bíblico, vamos pegar um exemplo grosso aqui. Você vai ver, por exemplo, a submissão da mulher ao homem no texto do Antigo Testamento. A mulher não dá um passo no Antigo Testamento sem que o seu marido, pai ou tutor, seja lá qual for, irmão mais velho, sem que eles autorizem. Nenhum passo ela dá. Mas como é que você traz isso para cá? Olha, o processo hermenêutico é que diz para você, é viável para essa circunstância, para esse outro que não é você aplicar esse argumento. Quando vocês estudarem hermenêutica, nós vamos falar para vocês sobre citizen level. O que é o citizen level? É o local de vida, de vivência.
É a partir da experiência das pessoas que você vai entender como é que é aplicável ou não um texto bíblico ali. A hermenêutica te dá o fundamento, aliás, a exegese te dá o fundamento e a hermenêutica dá o sinal verde ou vermelho para você. Pode ou não pode usar ali. Hermenêutica só é feita para a religião, para o cristianismo, para a prática. Só se faz hermenêutica ali. Você não precisa necessariamente fazer uma hermenêutica na leitura devocional. Por quê? Porque já é a sua experiência. Já é o seu sentimento particular envolvido. Então é você que, de certa forma, se conhece ou conhece a sua própria necessidade. Então você não precisa fazer hermenêutica para cá. Porque o texto está lidando direto com o seu sentimento. No pastoral, você precisa da exegese e da hermenêutica. Primeiro, para saber os fundamentos do texto. Circunstância, nós chamamos de citizen leve, do surgimento do texto, do local, da condição em que o texto vem à vida, aparece ali. E depois, como é possível aplicar esse texto a essa pessoa que vive em uma outra circunstância histórica agora, que vive debaixo de outra cultura, de outra lei, de outra regra, e a hermenêutica que vai me fazer. Por isso que eu tenho que conhecer o outro, eu preciso conhecer. Um dos grandes problemas, por exemplo, dos trabalhos dos missionários é fazer um ajustamento para uma cultura completamente diferente da dele, do texto bíblico. E ele precisa saber isso e precisa saber isso. Ele tem que saber fazer um trabalho exegético, tem que saber fazer uma análise hermenêutica, para ele não cometer atrocidades, obrigar pessoas a fazerem coisas que ela, desde bebê, nasceu aprendendo que não deveria ser feita. Você irá substituir cultura. Não cabe a nós substituir cultura. As culturas são muito anteriores ao próprio cristianismo, à própria Bíblia. Então a mensagem, ela precisa, de certa forma, conseguir achar um espaço ali. Então, nessa leitura pastoral, a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos na história. Literar pessoas não é literar a mim mesmo. Vamos dar um exemplo, você vai dar conselhos a casais. Aí você entra lá o marido e a esposa. Aí a esposa faz a reclamação dela. E o marido faz a reclamação dele. Aí você está ali. E você é homem, é líder homem, ou você é líder mulher. Qual é a tendência? É eu assumir o papel do homem. E você, que é mulher, assumir o papel da mulher. Colocar no lugar. E você vai sentir as dores da mulher sendo você líder mulher. Você vai sentir a dor do homem sendo líder homem. Ou dependendo da sua criação, até assumir o lugar da mulher. Ou sentir as dores dela. Isso é complicado, por quê? Por que é complicado? Porque você acaba desconhecendo a realidade dos pais. Às vezes você já sabe que aquele casal é problemático, de fato tem aqueles problemas e tal, marido e mulher. O que você tem que evitar? É pegar e jogar sobre esse casal uma carga do Antigo Testamento, que é completamente inviável para nós lidarmos com casais hoje, porque nós vivemos um país com uma cultura completamente diferente do que se vê nos países orientais antigos, como é o caso de Israel. A leitura pastoral é uma leitura de mão dupla. Dupla. Que você precisa conhecer esse texto, saber lidar com ele, isso só acontece pelo meio da exegese, e depois conhecer o outro, que vai receber o que esse texto possivelmente pode dar. E ele deve ser usado para resolução de problemas.
não para ampliar ou criar um caos. Entendeu a importância e o perigo da leitura pastoral mal feita? Por isso que a gente fala de líderes que de algum momento cometem essas atrocidades com seus liderados. Porque eles são incapazes de ouvir a voz do outro. E aí eles querem fazer da sua comunidade religiosa sua própria imagem. Não uma imagem que o texto pode oferecer para aquela comunidade. Ou num diálogo, o texto no diálogo com aquela comunidade, para dali formar uma comunidade cristã. A outra leitura é a leitura acadêmica. Aí sim, olha, a leitura acadêmica, ela é essencialmente exegética. Ou seja, todo trabalho é científico. É científico. Análise histórica, análise literária, análise crítica da redação, da fonte. Toda ela. Esse nível de leitura, todo mundo que vai lidar com igrejas ou com o discurso teológico precisa ter. Porque é daqui que você vai tirar o que o texto quis dizer quando ele foi escrito para aquela comunidade a quem o texto foi direcionado. Só depois de você saber disso é que você vai poder ou não fazer uma hermenêutica. O que é hermenêutica? Esse texto pode ser usado para mim hoje, para ele hoje, ou para ela hoje. Esse texto que dizia isso naquela época, para aquele grupo, pode ser usado para falar com o meu grupo hoje, diante da circunstância que esse grupo meu está vivendo hoje. Essa é a análise crítica. Se não é viável, eu não uso, vou atrás de outro texto. Porque eu conheço o grupo e conheço o que o texto está dizendo. Por quê? Aí nós usamos aquele termo do Citizen Level. O que é o Citizen Level? É o local onde o texto nasceu. Local, circunstância, forma de vida, a maneira com que as pessoas vivem ali e como eles enxergam a realidade do mundo. E como reagem a essa realidade. Isso é um Citizen Level. Nós também temos um Citizen Level? Temos. E nós precisamos conhecer, se nós quisermos liderar as pessoas. Por isso que eu vejo um grande problema quando você convida alguém para falar numa comunidade que ele não conhece ninguém. Se no nível pastoral que você vai falar para os outros, você precisa conhecer a necessidade do grupo para poder expressar para ela, para esse grupo, o que ela precisa ouvir de fato. Como fica as mensagens dos pregadores que não conhecem as comunidades com as quais ele está lidando na hora do seu discurso, da sua retórica? Às vezes a mensagem é vazia, não é vazia porque o cara não tem unção, que ele é espiritual, não é espiritual. É vazia porque ela não conseguiu alcançar a necessidade do grupo ali, cara, porque ela é vazia. E o texto em si não tem culpa. A culpa é tanto de quem convidou como de quem está lá falando sem conhecer ninguém que está lá. Pode ter uma pregação genérica para os cristãos? É claro que pode ter, às vezes isso funciona. Mas nem sempre.
E é preciso compreender também a reação que se espera aqui. Para cada uma tem uma reação. E não há, por exemplo, num trabalho de exposição pastoral, resultados uniformes. As reações podem ser variadas, pode ser alegria, pode ser choro, pode ser ira, pode ser raiva, pode ser revolta. As reações diante de um trabalho hermenêutico podem ser variadas. E em cada caso desse, o líder tem que saber lidar. É claro, na administração eclesiástica é que isso vai ser trabalhado, não aqui na introdução ao estudo da Bíblia. Quando você tem o conhecimento exegético, você pode apresentar para a academia, ou para os pesquisadores, ou para teólogos, o seu trabalho. Agora, a academia não aceita a hermenêutica. Só que aceita a hermenêutica como técnica religiosa. Porque a exegese é para a academia. É o elemento puramente científico do texto bíblico. Você não vem aqui com espiritualidade, procurando alívio para o seu coração, para a sua alma, para a alma do outro. Você vem aqui estudar o texto, procurar a mensagem por trás daquilo que está escrito. Depois de encontrar, é que você vai saber se ele é possível aplicar ou não em determinadas circunstâncias. Entenderam? Então, é preciso saber definir em que momento da leitura do texto bíblico você está. Você estudando teologia precisa saber. Você é um crente, é praticante, precisa saber. Você é um líder, ou um pastor, ou um ministro, precisa saber que tipo de leitura e qual o seu posicionamento em relação ao texto e sua aplicação.